Que o desenho Bob Esponja se passa no fundo do mar e que a maioria dos personagens são inspirados em animais marinhos, todo mundo já sabe, né? Mas hoje eu tô aqui pra contar o que tem por trás da história do desenho no Desvendando Ciência por trás do Bob Esponja Calça Quadrada. O responsável pela criação do desenho se chamava Stephen Hillenburg, que faleceu recentemente em 2018. Ele se formou em recursos naturais, com foco em biologia marinha, mas também cursou artes. Ainda como professor em um Instituto de Biologia Marinha na Califórnia, criou uma história em quadrinhos chamada Zona Intertidal para ensinar aos seus alunos sobre a vida em piscinas naturais. Nessa brincadeira de unir suas duas formações, surgiu o Bob Esponja Calça Quadrada. Em 1996, ele apresentou sua ideia à Nickelodeon, que gostou e pediu que ele fizesse um episódio piloto. O episódio piloto mostrava o Bob Esponja tentando conseguir um emprego no Siri Cascudo. Esse episódio foi exibido pela primeira vez em maio de 1999, após o Kids' Choice Awards da Nickelodeon. O episódio foi um sucesso e a série foi oficialmente lançada em 17 de julho de 1999. O personagem principal foi inspirado em uma esponja do mar. Representantes do filo Porifera são animais simples e primitivos na escala evolutiva. Não possuem tecidos verdadeiros ou órgãos, e seu corpo é composto por células individuais que trabalham juntas para realizar funções biológicas básicas. As esponjas do mar são sésseis, e ao contrário do Bob, elas não saem andando por aí. Além disso, se alimentam filtrando pequenas partículas orgânicas e não de hambúrguer de Siri. O nosso querido personagem é amarelo, mas as esponjas do mar podem apresentar uma ampla variedade de cores. O que realmente é igual entre os dois é que ambos se regeneram. Tanto as esponjas do mar quanto o Bob Esponja têm a capacidade de regenerar partes perdidas ou danificadas do corpo. E quem diria que o melhor amigo do Bob Esponja, o Patrick, seria um predador das esponjas do mar na natureza, as estrelas do mar. Elas são do filo Equinoderma, possuem um corpo radial com 5 ou mais braços, que irradiam a partir de um disco central. Ao contrário do Bob Esponja, o Patrick apresenta essa característica da sua inspiração biológica. É um indivíduo com 5 pontas, só que um pouquinho acima do peso. Isso porque ele é viciado em junk food, enquanto as estrelas do mar mantêm uma dieta equilibrada de moluscos, crustáceos e detritos marinhos. O Lula Molusco é o vizinho mal-humorado ali da galera. E na verdade de Lula só tem um nome porque ele é um polvo. Só que um pouquinho diferente, já que ele tem 6 tentáculos e os polvos verdadeiros possuem 8 tentáculos. Tanto a Lula quanto o polvo são moluscos cefalópodes e possuem uma ampla variação em diferentes oceanos ao redor do mundo, podendo variar em forma, tamanho e cor. No desenho, o Lula Molusco é vizinho do Bob Esponja e do Patrick, que ele detesta. Acredita ser um grande artista, mas vive ainda de caixa no restaurante do Senhor Siriguejo. Por falar nele, o Senhor Siriguejo é na verdade um caranguejo. E embora exista canibalismo em algumas espécies de crustáceos, ele preferiu fazer o seu hambúrguer de carne de siri. Tanto o siri quanto o caranguejo são crustáceos da ordem Decápoda. E o que difere entre eles é que a última pata dos siris são adaptadas para natação. E essa característica o Senhor Siriguejo não apresenta. Esse personagem é conhecido pela sua avareza e seu amor pelo dinheiro, muitas vezes colocando o lucro em cima dos interesses dos seus funcionários. Será que temos um personagem capricorniano na série? O Plâncton é um plâncton, então eu acho que faltou um pouquinho de criatividade aí nesse personagem. Os plânctons constituem uma comunidade de organismos microscópicos que flutuam nas águas dos oceanos, rios e lagos. Eles podem ser de origem vegetal ou animal e geralmente se movimentam dependente da movimentação da água. No desenho, o Plâncton é um vilão e seria até inteligente se pelo menos uma das estratégias que ele tem para roubar a receita do Senhor Siriguejo desse certo. Vamos dizer que ele é esforçado. Os plânctons são organismos essenciais para a vida na Terra, um componente fundamental para o equilíbrio dos ecossistemas aquáticos e da manutenção da cadeia alimentar das espécies. Por fim, não menos importante, temos a Sandy Bochechas, que dentre os personagens é o mais estranho, já que é um animal terrestre no fundo do mar. Por respirar ar, a casa dela é adaptada, sendo uma bolha de ar dentro do mar. Na natureza, os esquilos são pequenos mamíferos conhecidos por viverem principalmente em ambientes terrestres como florestas e parques. Apesar da fantasia, a inspiração biológica de Sandy deve ser baseada na diversidade de animais que habitam os ecossistemas marinhos. Embora os esquilos obviamente não serem criaturas aquáticas, a ideia de um esquilo do Texas, que se adaptou ao oceano, traz uma combinação única entre a fauna aquática e terrestre. Por ser uma obra muito famosa, é claro que existem várias teorias sobre o desenho.
e uma delas tem relação com o local, a Fenda do Bikini, que acredita ser referência ao atol do Bikini, que faz parte das Ilhas Marshall do Oceano Pacífico, na Micronésia. O local é conhecido por ter sido escolhido pelos Estados Unidos durante a Segunda Guerra Mundial para ser zona dos seus testes de bombas nucleares. Após vários anos, o resultado disso é que hoje as Ilhas Marshall, incluindo o atol do Bikini e outras ilhas vizinhas, passaram por uma análise no seu território e foi constatado que elas chegam a ser 1000 vezes mais radioativa que Chernobyl. Acredita-se que essa teoria de que a Fenda do Bikini seja uma referência ao atol do Bikini seja uma crítica do desenho aos testes nucleares, já que nesse ponto de vista a presença de tanta radiação no local poderia ser a razão das características incomuns que os personagens dessa série apresentam, como sensações humanas, inteligência, capacidade de falar e as diferenças entre os personagens e as suas inspirações biológicas. Uma outra teoria que caminha junto com essa diz que a personalidade dos personagens principais são baseadas nos 7 pecados capitais. Sendo assim, o personagem Bob Esponja representaria a luxúria, o Patrick Estrela a preguiça, o Lula Molusco a ira, a Sandy a soberba, o Senhor Siriguejo a avareza, o Plankton a inveja e o Gary, bichinho de estimação do Bob Esponja, representaria a gula. Para finalizar, o criador do Bob Esponja foi recentemente homenageado por um professor da Universidade Estadual do Piauí, o Bruno Barcelos Annunziata. Esse pesquisador identificou uma nova esponja do mar e, adivinhem, seu nome científico levou o sobrenome do Stephen, a Clatria hillenburg. Essa espécie ocorre no Oceano Atlântico, no litoral da Paraíba. Então é isso, enquanto os pesquisadores referenciaram uma nova espécie de esponja do mar ao criador do Bob Esponja, o Stephen fez o contrário, transformou suas pesquisas em um desenho adorado por fãs do mundo inteiro. O vídeo fica por aqui, se gostou deixa o like, comenta aqui se faltou eu falar algo, porque eu tenho certeza que tem muita gente que sabe tudo sobre o desenho. Deixa também nos comentários se você quer que a gente fale sobre alguma outra série, filme, desenho que tenham referências biológicas. Compartilhe nas suas redes sociais e pros seus amigos. E se não é inscrito, aproveita para se inscrever agora. É isso, até o próximo vídeo.